Olá, turma, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos hoje recomeçando uma nova semana, né? Cheinha de aprendizagens novas, né? Nós vamos dar muita continuidade ao nosso material didático, vamos aprender conteúdos novos, vamos fixar aqueles que a gente já aprendeu pra gente ficar bem craque, tá legal? E hoje na nossa aula de geografia, a tia Karina resolveu vir aqui falar um pouquinho com vocês, explicar um pouquinho as atividades propostas do material didático, fazer uma leitura breve com vocês sobre o nosso tema do capítulo 3, que fala um pouco sobre o meio ambiente, que fala um pouco de como o homem, o ser humano, interagem com esse meio ambiente por meio do trabalho, por meio das modificações que faz na paisagem. E é por isso que a tia Karina tá aqui. E também para matar um pouquinho de saudade de fazer esse vídeo com vocês. Amanhã a gente vai estar juntinho na aula online. Quarta-feira também. Quinta-feira também. Amanhã nossa aula online tá muito interessante. Uma aula de ciências bem legal. Nós vamos aprender bastante sobre as estações do ano, sobre os movimentos da Terra. Então, nossa semana está recheada de aprendizagens. E eu tô com muita saudade de vocês, tá? Então, vocês vão perceber também aqui na sala aqui de casa que agora eu coloquei um vasinho diferente de flores. Porque nós estamos no mês de setembro, que é o mês que a gente vai comemorar no dia 22 a primavera, a estação do ano que tá se aproximando aí. Uma estação uma das que eu mais gosto, que é aquela que tem muito sol, muitas flores, tudo muito mais colorido, né? Quando você olha na janela assim, você já vê algumas árvores com florzinhas coloridas, né? O verde fica mais verde. Então é uma estação muito bonita nesse mês que nós temos aí de setembro. Tá legal? Então hoje é dia, ontem foi dia 13, domingo. Hoje então é dia 14 de setembro, segunda-feira. Então hoje no dia 14 de setembro eu vou marcar aqui no nosso calendário o dia 14 e nós nos encontraremos ao vivo no dia 15, no dia 16 e no dia 17 de setembro. Tá vendo aí como que o tempo não para? É igual o reloginho, não para, tic-tac, tic-tac, o tempo não para. Então a gente também não pode parar de estudar, de deixar nossas aprendizagens aí sem estudo, tá legal? Então, o que eu vou propor para vocês? Já tá escrito aí na plataforma digital, vocês vão abrir na página de geografia, na página 22 do material didático, que está falando sobre, então, a integração do homem com o meio ambiente, ou seja, como ele interage, como ele integra no meio ambiente, como ele faz parte desse meio ambiente, o que ele tira de proveito, o que ele modifica, o que ele leva para a vida dele, o que vira trabalho, aquilo que vira o alimento para a vida dele, para a casa dele, né? Como a gente tem essa interação aí com o meio em que a gente vive, né? E do meio ambiente é de onde a gente retira até o nosso sustento, o nosso trabalho, né? Muitos trabalhadores precisam da natureza e todos nós, de uma certa forma, recebemos da própria natureza, do meio em que a gente vive, tudo pra gente viver, né? Até o papelzinho aí da nossa apostila, ele vem da nossa árvore, da própria natureza. Combinado? Então aí na página do capítulo 3, vem falando o quê? Da integração do homem com o meio ambiente, como ele interage com esse meio ambiente. Aí vocês vão ver as imagens aí, da Petrobras, né, que é de uma plataforma de petróleo, né, eu falei Petrobras, mas existem outras plataformas que retiram o petróleo aqui do fundo dos oceanos, e esse petróleo ele serve para combustível, para muitas outras coisas. Nós estamos vendo aqui na outra imagem um barco pesqueiro lá no Rio Amazonas, ou seja, está cheio de peixes aí, é um barco pesqueiro, ou seja, os pescadores, tudo aquilo que eles pescam, eles colocam nesse barco para poder vender, para que esse peixinho chegue na nossa casa de uma certa forma
para nossa alimentação, porque a carne branca do peixinho, ela é saudável para nossa vida. Então esse trabalho, ele é legalizado e ele é feito de uma certa forma que ajuda no trabalho de quem pesca e ele ajuda no consumo das coisas saudáveis que a gente precisa na nossa vida. Tá vendo como a gente está sempre interagindo de uma certa forma com a natureza, com o meio que a gente vive? Bom, aí aqui tem o que a tia Karina falou, né? Que é a extração do látex, que é a seringueira aqui tirando o látex. O látex é igual essa cola aqui, que se transforma em cola, que se transforma em borracha, que se transforma até em papel. E olha só, e temos aqui no final o arado por tração animal. O que é o arado? Arar é cuidar da terra para o plantio. Tá vendo um monte de mudinhas de alimentos sendo plantadas? E aí o que o moço precisa? Do animal para poder fazer um movimento com ele, para ele arar essa terra, para que ela receba de uma forma boa as sementes ou as mudas. Tá vendo? Então, a todo momento aqui, nós estamos vendo que a gente precisa do meio em que a gente vive, né, na nossa vida. E como a gente faz essa interação? Então, o homem interage com o meio em que vive, isso é fato. Aí tá escrito aí no texto: cada sociedade desenvolve um modo próprio de vida nessa interação que estabelece com o lugar. Então, nesse texto que tá aqui embaixo, a tia Karina acabou já explicando para vocês como que acontece essa interação. Mas vocês vão fazer a leitura desse texto, vocês podem pegar o marca-texto, marcar aquela parte que é bem interessante, igual aqui fala, ó, os resultados dessa relação, essa relação do homem com o meio ambiente. Por exemplo, pode ser pelas brincadeiras praticadas no lugar em que vive, pode ser de acordo com como aquela região ela se desenvolve de acordo com o meio ambiente, né, de acordo com os alimentos e tudo ligado à natureza, tá vendo? Mas cada lugar, cada comunidade, ela interage com esse meio aqui ou outros tipos de meio da forma como ela conduz a vida dela lá na cidade. A cidade grande é mais o petróleo, as cidades lá perto do mar mais são a questão da pesca, o trabalho vem da pesca. Lá mais na roça, na parte do campo, essa questão rural de arar a terra, de cultivar vários alimentos, né? Também tem lá na outra região a questão da retirada e extração do látex e outras coisas que transformam em produtos que chegam na nossa casa. Então isso é interagir com o meio que a gente vive. De uma certa forma, todos nós interagimos com aquilo que vem da natureza, certo? Então depois vocês vão ler direitinho, vocês vão entender direitinho o texto que quis dizer isso, tá bom? Aí vocês vão fazer na página 23 a análise e reflexão do texto. O que tá falando aqui, ó? Analise a imagem que mostra a pessoa explorando diretamente a natureza para obter alimentos. O que é explorar? É utilizar a natureza para ter o seu próprio alimento. Ela está usando a natureza quando ela vai ao supermercado ou quando ela está fazendo plantio lá, plantando e colhendo o próprio alimento? Onde ela está explorando mais a natureza? Na imagem 1 ou na imagem 2? Na imagem 1, né? Ó, plantou, ela cultivou essa hortinha e dali mesmo ela tirou o alimento. Então, a número 1 é onde mais mostra aonde a pessoa está explorando para obter aquele alimento, certo? O momento interativo nós não vamos fazer, não agora, porque é um momento que a gente vai trabalhar em grupo. Então, numa próxima aula de geografia, eu posso propor esse trabalho para vocês. Então, nós não vamos fazer o momento interativo. Aí vocês vão virar a página e aí vai vir um revise que aprendeu, que vai recordar com a gente os meios de transportes, né, que eles podem ser classificados como terrestres, aquáticos, aéreos, não é isso? Depois vocês vão responder sobre os meios de transportes. Aí depois aqui vem algumas coisas falando sobre os meios de comunicação, que são aqueles meios que fazem com que a gente se comunique de uma pessoa que às vezes está distante da gente,
né? Por meio da internet, por meio da televisão, por meio do telefone, por meio do jornal, da revista, da carta, N outras formas de meios de comunicação. E aí você vai falar quais são os principais meios de comunicação. Depois vem recordando o que são os bairros, que a gente também já trabalhou sobre o bairro, né? Que são aqueles pequenos lugares divididos na nossa cidade, pequenos e grandes lugares divididos na nossa cidade, onde vivem várias comunidades dentro de todo dentro de um todo existem várias partes que são os bairros, tá legal? E aí depois se vocês recortam, tiver que voltar a folhinha para lembrar como são os bairros, o que é bairro, vocês pesquisem, olhem, tente recordar essa parte aí dos bairros, tá bom? E existem também os tipos de bairro que a gente já estudou, que é aquele bairro onde só tem indústria, que é aquele bairro que só tem comércio, onde tem lojas, e tem aquele bairro que é o residencial, onde tem só residência, onde tem predominam mais as casas. E aí vem essas perguntinhas aqui no final. Então, para isso, você tem que fazer uma revisão de tudo de geografia que a gente já estudou por aqui. E no final vem uma parte bem legal que a tia Karina gostou. Vocês vão desenhar, tá vendo aqui, ó? Com um desenho, represente uma cena em que o meio ambiente tenha sido modificado pela ação do homem. Então, muitas vezes a gente sabe que tem uma praça ou um lugar assim que não teve a mão do homem ali. É uma praça não. Você vai no sítio, tem uma parte no sítio que ela é toda natural. Então ela não foi modificada pelo homem, certo? Aí quando você vai na cidade, você vai ver uma parte que tem natureza e uma parte que houveram o quê? Construções, mudanças, né? De calçamento, calçada, vias, ruas, avenidas que foram transformadas para facilitar a vida do ser humano. Então essa paisagem, que ela deixa de ser aquela toda natural com plantas e matinhos e flores e tudo mais, ela às vezes ali naquele lugar é construído casas, edifícios, e aí ela foi se modificando ao longo do tempo. Então essa paisagem é uma paisagem modificada, certo? Então vocês vão fazer essas atividades de geografia com bastante atenção. Se precisar, leiam as páginas que antecedem essa, para vocês fazerem uma revisão, né, do que são os meios de transporte, os meios de comunicação, dos tipos de bairros, dos bairros e também do meio ambiente, modificado e não modificado, ou seja, a natureza como ela é e a natureza modificada. Tá legal? Eu espero que vocês tenham entendido as atividades propostas de geografia de hoje. Geografia é uma coisa que a tia Karina gosta de explicar um pouquinho quando não tem um vídeo bem legal lá para passar para vocês. E amanhã a gente tá juntinho na aula de ciências online, tá? No mais, vocês têm as atividades propostas de matemática, que é gráfico, e atividades relacionadas a esse gráfico, que fala sobre filmes preferidos. Então vai ser bem legal essa atividade de matemática. E temos também uma de português, recordando o panfleto, falando a importância da vacinação. Depois vem falando sobre a doação de sangue, que a gente já falou nas aulas online. Então é só para fechar a questão do panfleto lá no nosso material didático. No mais, ó, um beijo no coração de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, cheia de luz, de paz, de alegria, de aprendizagem, que nós possamos ter saúde, fé, força para seguir em frente, tá bom? Ó, amo vocês moram aqui, ó, no meu coração. Então essa semana, ó, tá cheinha de atividades para todos vocês. Espero contar com a presença de vocês nas aulas. Não esqueça de colocar presente lá no post. E não esqueça de participar também da nossa online, que é muito importante e nos ajuda a trocar mais as nossas experiências, tá? Beijo e tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.